Então, deixa eu começar. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Panchakalpa Tarubhishcha Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Vasaji Gaura Bhaktavrinda He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prishabhanu Suti Devi Pranamami Haripriya. Bom, gente, então hoje nós estamos concluindo, né, esse livro de Vishwanatha Chakravarti chamado Madhurya Kadamini. Então, ele aqui fala sobre o 8º aguaceiro de néctar, que é satisfazendo o desejo do coração. Então, né, como vocês sabem, Vishwanatha ele tem usado uma analogia da trepadeira da devoção, que vai crescendo, né? E aqui ele vai falar já dos frutos, das flores e dos frutos dessa trepadeira, que é o amor puro por Deus, né? Chamado de Prema Bhakti. Então, o nosso processo de Bhakti, né, como todos nós sabemos, se destina a despertar esse amor que naturalmente já existe dentro de nosso coração como almas espirituais. E todo o processo da consciência de Krishna, como o Prabhupada explica, é um processo que visa a purificação de nossos anartas, né, de todos os inconvenientes, de tudo aquilo que obstaculariza a manifestação desse amor que é natural. Então, nós acompanhamos aqui as descrições dos estágios desse avanço espiritual, que começa com uma pequena fé, depois a associação com as pessoas que praticam esse processo da consciência de Krishna, de Bhakti Yoga, e depois a prática, né, mais formal do processo e a purificação do coração através da prática desse processo, e daí, à medida que o coração vai se purificando, vai se manifestando, né, o prazer, vai se manifestando o apego à vida espiritual, à suprema personalidade de Deus, e aí a gente vai entrando dentro da realidade transcendental, que é Bhava, onde realmente nós já superamos assim, os estímulos dessa existência material, e aí a gente entra nesse último estágio, que é o estágio de Prema, que é o amor puro. Eu também já comentei com vocês que Vishwanatha ele faz a analogia da cana-de-açúcar, né? Ele fala que é o processo de fazer açúcar. Então, primeiramente, você tem aquele caldo da cana, que é muito líquido. E esse caldo, na medida que vai para o fogo, ele vai evaporando e ficando cada vez mais denso, viscoso, até o ponto que ele se torna o melado e depois se faz o açúcar. Então, da mesma forma, nós iniciamos com uma pequena fé, com uma pequena devoção, e tudo isso vai se condensando, vai amadurecendo até o ponto de que nós manifestamos esse amor puro, que é o amor incondicional, o amor ininterrupto, desinteressado, né? Então, esse é o processo, em resumo, tá?
e todos nós estamos nessa fase, praticamente estamos nessa fase de Anartha Nivriti, né? O Flávio está começando agora, então ele está começando a cantar os santos nomes e tudo. Então, mas todos nós estamos aí tentando purificar nosso coração. Isso é o mais importante, gente. Nosso coração tem que ser de Krishna, nossa mente tem que ser de Krishna. Quando a gente fala de coração, a gente está falando da mente. Tá? Então, a mente tem que ser de Krishna, tem que pertencer a Krishna. A mente, Krishna tem que residir nessa mente constantemente. Esse é o processo de Bhakti. Infelizmente, nós não conseguimos manter Krishna constantemente em nossa mente, em virtude de que ela ainda está apegada a muitas coisas desse mundo, ainda ela é afetada por muitas coisas desse mundo. Mas o objetivo é que essa mente seja uma ferramenta apropriada, pacífica, calma, de forma que ela possa manter a presença de Krishna constantemente em sua lembrança, em suas imagens, em seus pensamentos. Ok? Então, isso foi só uma pequena introdução para aqueles que estão chegando hoje aí. A gente tem aqui o Flávio, né? A Manjari Tulasi já tem acompanhado com a gente? Ou é a primeira vez, Manjari? Não, já tenho, sim, senhor. Hare Krishna e reverência, é porque eu mudei de nome, eu era Maria Alice. E agora eu sou Manjari Tulasi. Ok. Já venho acompanhando os nossos encontros. Hare Krishna. Parabéns por sua iniciação. Obrigada. Então, gente, como eu falei inicialmente, eu vou ler muito mais do que explicar, porque é uma abordagem bastante poética. Então, eu vou me ater aqui a mais ler esse capítulo, que não é um capítulo grande, tá? E à medida do possível eu vou explicando a vocês, tá bom? Então ele fala assim: as duas folhas desabrochantes do sadhana, as duas folhas. Veja que eu tenho falado para vocês da analogia de uma trepadeira. E essas folhas, uma folha ele compara com a prática chamada de Vaidhi Bhakti, que é aquela prática feita por dever, sob regras e regulações. E a outra folha é a folha que ele compara a prática de Iraga Anuga Bhakti, que é aquela prática em que espontaneamente nós estamos executando, né? Nós estamos executando nossas práticas, nossa vida espiritual de uma forma natural, de uma forma espontânea. Então ele fala assim: as duas folhas desabrochantes do sadhana, na trepadeira dos desejos de Bhakti, já foram descritas anteriormente. Agora, como o ouvir, cantar e os outros processos devocionais já se tornaram bastante, aqui ele usa a palavra lisos e amanteigados, no sentido de que as nossas práticas já estão muito espontâneas, estão muito doces, amanteigadas no sentido assim de que estão lisas, estão, porque não é uma coisa, não é uma prática, como é que eu posso dizer, uma prática muito dura, difícil, tá? Mas é uma prática já leve, uma prática amanteigada. De repente, inúmeras pétalas. Veja que ele está sempre usando essa analogia da trepadeira, tá? Então, inúmeras pétalas brilhantes começam a surgir a cada instante, decorando a flor de Bhava, que é o início do amor a Deus. Então, muitas pétalas brilhantes. E essas pétalas ele compara com as qualidades espirituais. Então, na medida que a nossa prática ela vai amadurecendo e a gente vai desenvolvendo esse amor natural, muitas flores de qualidades começam a se manifestar na nossa vida, que são chamadas de anubhavas, ou são sintomas de êxtase.
Então, na medida, né, que amadurecemos e avançamos espiritualmente, então a nossa vida se torna assim cheia de flores, na forma de sintomas de êxtase e qualidades espirituais. Então, ele continua, brilhando intensamente, essa flor de bava, ela desabrocha completamente, amadurece e faz surgir o fruto de Prema Bhakti. Então, a gente viu no estágio anterior, que era Bhava, né, que era o início. Então, esse Bhava, né, que é o início do amor, ele vai se intensificando mais ainda, e aí desse Bhava, o Bhava pode ser comparado a fruta ainda verde. Já é a fruta, mas no estado verde. Mas quando a fruta amadurece, então aí a gente tem Prema, que é o amor puro mesmo, o amor perfeito. Então, mas o que é surpreendente sobre a trepadeira de Bhakti é que, apesar das suas folhas, brotos, flores e frutos amadurecerem para as formas subsequentes, as suas formas originais ainda permanecem existindo. Juntos eles brilham esplendorosamente e vão se tornando cada vez mais novos a cada dia. Ele vai explicar isso aí. Só um minutinho. Então, apesar de anteriormente as incontáveis emoções do devoto serem fortemente atadas com as amarras do apego ao corpo, família, parentes, lar e riqueza, agora Prema faz com que estas mesmas amarras, essas amarras se desfaçam. Então, Prema, devido ao seu próprio poder, faz com que estas mesmas emoções, apesar de materiais, sejam imersas no poço de néctar divino, que apenas por tocá-las as transforma completamente em emoções espirituais. Então, o que ele está explicando aqui, gente? Que todos nós, mesmo agora na nossa vida, como almas condicionadas, nós manifestamos em nossas vidas muitos sentimentos. Só que esses sentimentos, eles nascem do falso ego, da nossa identificação com o corpo. Esses sentimentos nascem do nosso conceito corpóreo. Então, a gente pode sentir tristeza porque o meu corpo está, sei lá, meu cabelo está feio, sei lá, uma coisa assim, uma coisa muito superficial. Meu cabelo está feio. Então, eu fico triste por conta disso. Quer dizer, é tristeza. Você pode sentir tristeza, você pode sentir apego, você pode sentir vários tipos de sentimentos. Só que pelo fato de eu pensar que eu sou o corpo, os sentimentos são produzidos em função dessa identificação corpórea. Tá bom? Agora, na medida em que eu vou me purificando e vou me vendo como uma alma espiritual, os sentimentos passam a ser agora motivados por essa realidade espiritual que eu estou vivendo no momento. Então, meu apego por Krishna, meu amor por Krishna, meus sentimentos de saudade de Krishna, sentimento de saudade de Vrindavana. Então, a gente pode sentir saudade de São Paulo, sentir saudade de minha terra natal, sentir saudade, isso no estado condicionado. Mas no estado purificado, o mesmo sentimento de saudade eu vou ter pelas coisas espirituais, pelas coisas perfeitas. Tá claro, gente, isso? Então, Tá. é importante entender que os nossos sentimentos atuais, eles se manifestam principalmente em base ao que nós pensamos acerca de nós mesmos. Então, a gente já falou muito sobre o conceito do ego, né? Esse ego. Então, o ego que se desenvolve ao longo da nossa vida, ele vai ser o motor que vai gerar as minhas emoções e os meus sentimentos dentro desse mundo material. Mas quando eu, alma, me realizo e me entendo como esse ser espiritual completamente distinto desse corpo, então os sentimentos agora vão ser motivados
pela realidade espiritual a qual eu pertenço eternamente, realmente, definitivamente. Tá bom? Alguma pergunta sobre esse tema? Então vamos continuar. Então, essas emoções espiritualizadas são atadas firmemente, né? Agora, elas são atadas a quê, essas emoções? Agora, elas são atadas ao nome de Krishna, a forma, as qualidades do Senhor. Então, isso é prema. Tá? Então, no estado de prema, tudo que tem relação com a pessoa amada vai gerar emoções em mim, em meu coração. Tá certo? Então, se eu não tenho nenhum amor por Deus, tá? Como é que eu não vou sentir saudade de Deus? Porque eu tenho mais interesse em outras coisas. Eu vou sentir saudade daquilo que me faz falta, tá? Então, agora, mas na medida em que, né, eu vou me aproximando de Deus, eu vou conhecendo Ele vai se manifestando para mim, eu vou desenvolvendo uma certa relação com Ele. Então, agora, os meus sentimentos vão estar diretamente atados, as minhas emoções espirituais atadas, né, à doçura do nome, à forma de Krishna, as qualidades, e assim por diante. Então, isso é uma característica de prema, desse amor puro. Então, Maharaj, pois não, posso tirar uma dúvida com o senhor? claro. A gente, quando começa a desenvolver esse amor por Krishna, a gente tem vontade, não consegue mais esconder, né? A gente quer falar para o mundo que a gente está começando a amar Krishna, né? E às vezes a gente encontra pessoas de outras matizes religiosas que dizem coisas com a gente, assim, que são coisas que despertam assim, um sentimento, às vezes, negativo na gente. Eu queria sua orientação, o que é que a gente deve fazer quando a gente estiver diante de alguém que fala uma palavra de ignorância contra a nossa devoção, tipo assim, isso não é coisa de Deus, isso aí. A gente encontra muito gente assim, né? Quando a gente tem um amor puro, a gente não esconde, a gente fala assim abertamente Krishna e mostra a devoção por ele, a gente às vezes esbarra com gente assim, de outras ordens religiosas que às vezes falam coisas muito grosseiras com a gente e às vezes deixa a gente muito triste, deixa a gente muito assim com um sentimento negativo. Eu queria sua orientação, Maharaj. O que a gente deve fazer assim? Como é que a gente deve se comportar? A gente deve silenciar? Deve? Eu passei por isso recentemente, aí eu fiquei com essa dúvida. Primeiramente, Flávio, existe uma orientação de que a gente não deve falar de coisas muito íntimas, espirituais, para pessoas que a gente sabe que não respeita, tá? Então a gente chama, isso é a nona ofensa, né? Instruir ao infiel acerca das glórias dos santos nomes ou da pessoa suprema, né? Então, uma pessoa, todos nós devotos, na medida em que a gente vai amadurecendo, a gente desenvolve uma certa discriminação sobre para quem falar e o que falar para cada uma das pessoas. Então, nós não temos interesse nenhum em, primeiro, tirar ninguém de nenhuma religião. Então, a gente entende que cada pessoa está dentro de um processo que diz respeito ao seu estado de consciência, seu estado evolutivo, né? Então, a gente incentiva as pessoas a seguirem suas tradições religiosas seriamente, né? Prabhupada fala que a gente nunca deve tirar ninguém de suas religiões, mas deve incentivar as pessoas a seguirem as regras de suas religiões, porque elas às vezes não seguem, né? Então a gente precisa entusiasmar. Então, nós podemos falar de nossa devoção para um outro devoto, para alguém que vai entender o que a gente está falando. Mas quando a gente se expõe a alguém que não vai entender e que vai ofender, então a gente termina sendo responsável pelaquela ofensa cometida por aquela pessoa, porque a gente falou indevidamente. Tá? Então a gente não pode falar sobre Krishna e de muitos aspectos de Krishna, o mesmo
da nossa devoção para qualquer pessoa, né? Inclusive, o próprio devoto ele é muito discreto em relação aos seus próprios sentimentos, né? Ele não fica falando, eu amo Deus, e ele se mantém muito recatado, né? Muito humilde. Ele não gosta assim, de se revelar e de falar suas intimidades, né? Então, porque muitas vezes as pessoas não entendem, as pessoas vão ofender, as pessoas vão criticar, e quando a gente se expõe dessa maneira, termina que nós somos o motivo pelo qual as pessoas cometeram ofensa. Então, é muito importante a nossa discrição, né? Ficarmos, assim, ter bastante cautela sobre o que a gente vai falar e para quem a gente vai falar, né? Para não criar nenhum tipo de discórdia e tipo de ofensa. Certo, Flávio? Ok, Flávio? Obrigado, Maharaj. Muito obrigado. Entendi. Muito obrigado mesmo. Ok. Então, vamos continuar. Então, em Prema, devido ao seu próprio poder, assim, o próprio poder desse amor puro faz com que estas mesmas emoções, apesar de materiais, bom, eu já falei isso aqui, né? Sejam imersas no néctar divino, que apenas por tocá-las as transforma completamente em emoções espirituais. Então, essas emoções espiritualizadas são atadas firmemente à doçura do nome, forma, qualidade do Senhor. Então, isso é prema, o brilhante sol nascente que faz com que as estrelas dos ideais humanos rapidamente fiquem esmaecidas com o seu brilho. Então, vejam, é tão poderoso esse amor, é tão intenso, que esses ideais humanos, materiais, obviamente, né, que tantas pessoas almejam, tantas pessoas buscam, ficam completamente apagados diante desse brilho que é o amor espiritual, tá? Então, o devoto, ele saboreia o néctar fluindo do fruto de prema, na forma de quê? De bem-aventurança concentrada. Então, gente, aqui Vishwanatha vai começar a descrever uma pessoa que alcança esse estágio, tá, Flávio? Esse estágio de prema é um estágio muitíssimo elevado, tá? Não é esse amor, você depois vai, na medida que você for estudando, você vai percebendo que as características desse amor puro, de amor incondicional, ele possui qualidades bastante elevadas, né? Então, aqui ele vai começar a descrever alguns sintomas, tá? Então, primeiro ele fala dessa bem-aventurança concentrada. Então, gente, é algo muito intenso, né? É algo muito... Vishwanatha Chakravarti já comentou antes que o prazer e a felicidade que o devoto começa a experimentar, mesmo a partir de Ruti, a Shakti, esse prazer espiritual, ele se torna o mestre condutor da vida do devoto. Então, isso é muito significativo. Nós sentimos tanta felicidade interiormente que essa felicidade, como aqui foi colocado, faz com que o brilho de qualquer desejo material fique escurecido, podemos dizer assim. Então, a ideia é que esse prazer, essa felicidade é que vai nos guiar. Por isso que o processo é chamado de Raga Anuga, né? A gente vai seguir esse raga, a gente vai seguir esse apego, essa felicidade, que é o contato com Deus.
Então, a própria felicidade é que nos guia e que nos aproxima da pessoa suprema. Então, ele está falando aqui agora que nesse estado de prema, existe essa felicidade, ela é muito concentrada. Então, no Bhakti Rasamrita Sindhu, que é o livro de Rupa Goswami, ele fala das 6 características da devoção pura. E uma da característica é essa bem-aventurança concentrada, chamada de Sandrananda. Sandrananda. A sublime potência nutritiva deste néctar tem o poder de atrair até mesmo a Krishna. Shri Krishna Karshini. Isso é a característica. Então, veja, gente, atrair Krishna, atrair Deus, não é qualquer coisa que pode atrair Deus, entende? Ele está numa condição, numa posição tão elevada, cercada de tanto amor puro, de tanta perfeição, que não é qualquer coisa que vai realmente chamá-lo, que vai chamar a sua atenção, verdadeiramente, tá? Claro que Krishna aprecia nosso serviço, que Krishna aprecia nossa devoção, óbvio, né? Mas o que vai atrair definitivamente Krishna é o amor puro, é o nosso serviço completamente desinteressado, é a nossa intenção exclusiva de fazê-lo feliz. Esse tipo de atitude atrai muito a Krishna, como na verdade atrai todos nós, não é? Quando a gente vê que alguém faz algo por nós, né, de uma forma desinteressada e por amor, isso né, e pode ser até uma coisa tão simples, né? Então, um netinho vem correndo e abraça a gente, dá um beijo. Poxa, algo tão simples, mas isso dá tanto prazer para a gente, né? Ou uma criancinha pega uma florzinha, vem correndo e oferece uma florzinha, a gente vê como as pessoas ficam com o coração derretido. É tão simples, mas isso conquista pela pureza, pela simplicidade. Então, gente, Krishna é um ser autossatisfeito. E não é qualquer coisa que pode atrair de fato sua atenção. Krishna pode, né? Krishna aprecia, mas para atraí-lo mesmo, para conquistá-lo, só a devoção pura. Tá certo? E ele já tem falado isso reiteradas vezes. Então, aqui Vishwanatha está falando que esse prema, a potência que esse serviço puro possui, ele consegue atrair Krishna. Então, o serviço devocional puro é chamado de Shri Krishna Karshini. É uma outra característica que consegue atrair Krishna. Tá? Imagine, por exemplo, um artista, um pintor, por exemplo, quando ele vê uma obra feita por um amador, ele olha assim, o cara está se esforçando, tudo bem, mas isso não vai atrair a atenção dele. Agora, se ele vê uma obra feita por um outro grande artista, quando ele olha as técnicas, ele olha a aplicação, né, das técnicas, as cores e tudo, aquilo pode chamar a atenção dele porque é do nível dele. Não é? Da mesma forma, Krishna vive no círculo de amor puro, de amor perfeito. Claro que Krishna vai respeitar todo mundo e respeitar e reciprocar nossas emoções, nossas intenções, mas para atrair Krishna, só esse amor puro, incondicional. Tá? Porque isso faz parte da existência dele. Isso toca o coração dele, tá bom? Então, não é necessário dizer que quando o devoto começa a saborear este néctar,
já não existem obstáculos para ele. Ok, gente? Então, observe bem, que obstáculos são esses? Vishwanatha já explicou que os obstáculos são os anartas. São as coisas que nós trazemos dentro de nós mesmos. Então, a gente já falou, né, já falamos muitas vezes, né, nós não conseguimos amar puramente porque nós temos coisas dentro de nós mesmos que impedem isso. Não tem ninguém fora impedindo a gente de amar. Né? Somos nós mesmos, os nossos inimigos, os nossos obstáculos, somos nós. Tá? Então, para chegar a esse amor puro, não pode existir mais nenhum obstáculo. Quer dizer, não existe mais inveja, não existe mais luxúria, não existe mais medo, não existe mais nenhuma anarta. Purificação dos anartas, tá bom? Então, prema só se manifesta nessa condição. Como eu já expliquei a vocês, amor puro significa uma intenção, uma ação livre de impurezas. Por isso que ele é puro. Né? O que é um amor puro? É um amor, é uma ação livre de interesses materiais e que é ininterrupto. Então, livre de interesses materiais. Se eu tenho algum tipo de interesse, se eu quero minha felicidade, se eu estou querendo alguma coisa em troca, sei lá, qualquer coisa que seja, então já não é amor puro. Não é? Então, é incondicional. Eu posso estar sofrendo, eu posso estar feliz, não importa a condição, eu vou estar ali sempre pronto para servir com o mesmo entusiasmo, sempre, constante. Então, para alcançar esse nível de amor, de pureza, isso significa que eu já me libertei de tudo aquilo que me atrapalha, que vai interromper, que vai me distrair, que vai me levar para o outro lado. Isso não é claro, gente? Isso é lógico, tá certo? É uma coisa muito lógica. Amor puro. É puro por quê? Porque já tirou tudo que é de impureza. Tá? Então, ele não tem mais obstáculo, não tem mais egoísmo, não tem mais luxúria, não tem mais ego falso, não tem mais nada disso. Tá? Ele está livre, livre para amar, sem nenhum obstáculo. Então, assim como um grande guerreiro se entusiasma com a batalha, ou como um ladrão fica agitado ao ver um grande tesouro e perde toda a discrição, da mesma maneira, o devoto perde todo o senso de si mesmo. Bom, aqui ele está falando dos sintomas, né? Então, assim, uma pessoa nesse estádio de amor, né, ele fica completamente tomado, né, por esse amor. Então, ele fala aqui alguns exemplos, tá, gente? Se for possível imaginar um faminto impossibilitado de se satisfazer, mesmo com quantidades ilimitadas das mais saborosas preparações que lhes são oferecidas constantemente dia e noite. É desta maneira que surge o anseio pelo Senhor. Então, isso aqui é uma outra característica. Ele está falando de anseio, de atração. Tá? Então, é como que é insaciável. Então, ele dá aqui o exemplo de uma pessoa faminta. Uma pessoa faminta que, mesmo sendo dada a ela todas as classes de alimentos mais saborosos, dia e noite, mesmo assim, não cessa a sua fome. Da mesma forma, o amor por Deus, esse amor perfeito, ele é tão intenso que, por mais que a gente tenha, isso não é ainda capaz de preencher a nossa ânsia de estar com Krishna, de estar com Ele. A gente vê isso na descrição dos relacionamentos das golpes com Krishna,
que elas estavam com Krishna, mas só por pensar que elas teriam que voltar para casa e teriam que se separar, elas já ficavam super ansiosas. Elas ainda estavam com Krishna, mas só por pensar na separação, elas já ficavam assim, não conseguiam ficar distantes, não. Era uma ânsia de estar junto. Entendem, gente, isso? Uma ânsia de estar junto. É simplesmente isso. Eu quero estar com Krishna sempre. Eu gosto tanto dele que eu não quero ficar um minuto sequer distante. Assim como a vovó não quer ficar nem um pouquinho distante do netinho. Ou como a mamãe que acabou de ter um filho, está ali no peito o tempo todo, não quer ficar longe nem um minuto sequer. Aquela ânsia de estar junto. E se vai trabalhar, não vê a hora de chegar em casa e colocar o filho no braço. E de brincar, de ficar, de ver aquele sorriso. A mesma coisa pela suprema personalidade de Deus. Ele está falando disso, gente, de sentimentos que a gente tem nesse mundo material, né? Motivado por nossas relações físicas, materiais. Mas que esses mesmos sentimentos podem ser também direcionados para a pessoa suprema. Por isso que Jesus fala amar a Deus acima de tudo. Não é que não vai amar as outras coisas, mas acima de tudo. Tá? Então, aqui ele está falando dessa ansiedade que queima o devoto como o sol abrasante e, ao mesmo tempo, o alivia por provocar em seu coração um relance da forma ilimitada das qualidades e da doçura do Senhor, que o devoto saboreia como refrescantes raios de milhões de luas. Então, veja, ao mesmo tempo que tem uma ansiedade, é muito interessante, ao mesmo tempo que tem uma ansiedade que queima o devoto, que deixa o devoto assim completamente ansioso pela presença, essa ansiedade faz com que a lembrança de Krishna venha à sua mente, o rosto de Krishna venha à sua mente, né? Os passatempos de Krishna. Então, quando isso vem à mente do devoto, isso é como um banho de lua, um banho de raios de lua. Então, o devoto ele fica experimentando o fogo da ansiedade, da separação, e, ao mesmo tempo, essa separação traz a lembrança que refresca como milhões de raios de lua. Entendem? Então, veja, isso são emoções do coração do devoto. Então, este prema, que é completamente enlouquecedor, provoca ao mesmo tempo uma ansiedade aguda e o alívio desta ansiedade. Então, aqui ele está descrevendo dessa forma, gente, né? Então, este prema, que é completamente enlouquecedor, pronto, já falei. Primeiro, surgindo do seu reservatório no coração e crescendo suavemente, esse prema transpassa o devoto como uma flecha, com o desejo ardente de ver o Senhor a cada momento. Tá? Então, é como uma flecha, né, que perfura o coração da gente. Ele descreve, faz essa analogia, essa ansiedade. Então, o calor abrasante do fogo desta ansiedade reduz a flecha a cinzas, aliviando a dor que o devoto sente, provocando uma imagem do Senhor no coração. Saboreando a madúria da forma e dos passatempos do Senhor,
o devoto ainda permanece insaciável e o anseio pelo Senhor cresce novamente. É uma intensidade, gente, de sentimentos muito elevados, muito, muito elevados. Deixa eu separar, porque acho que não vai dar tempo de terminar. Então ele vai falando o que mais pode ser dito. O antes eram as suas coisas prediletas, agora são abandonadas como grandes calamidades. Então, aquelas coisas que a gente tem muito apego, na medida que o nosso amor vai crescendo, se tornam coisas completamente supérfluas. Até mesmo pensar no Senhor parece fazer rasgar o seu corpo. Então, um dia, nesse estado, o imã de prema ataca Krishna, que se comporta como um ferro e o faz aparecer diante dos olhos do devoto. Olha que interessante. Então, esse amor, ele atua como um imã. Né? E Krishna se comporta como um ferro. A gente sabe que o ferro, ele é atraído pelo imã. Então, vejam bem que aqui Vishwanatha descreve que Krishna é atraído pelo amor puro. Assim como o ferro é atraído pelo imã. Bonito isso, né, gente? Não é não, Flávio? É bonito esse negócio? Flávio está na redinha dele de sertanejo e... Demais. Hein? Fiquei todo arrupiado. Está todo arrupiado. Demais. É uma coisa assim, sublime. Todo nordestino. Eu aqui, eu escuto, eu tenho vontade de chorar, rapaz, é incrível. Eu sou muito emotivo quando falo assim de Krishna, do Bhagavan, eu fico assim com os olhos cheios d'água, não sei o que é isso, não. Não fica nem bem um policial chorando, né? Então, mas isso é muito bonito. Né? O que a gente está vendo aqui, gente, é o que Vishwanatha está descrevendo, né? Que Krishna se atrai assim. Então, o nosso amor se torna como um imã. Então, viu Parama? Como é que está esse imã aí, Parama? Porque tem aqueles imã que é meio fraquinho, não atrai nada, né? A gente pega aquele ímã, né, e coloca assim perto do ferro, às vezes é muito fraco, né? Então, não esse tem ímã tem que força ser nenhuma, forte. né? Oi? Não tem força nenhuma, você coloca junto com o ferro, ele cai por si só, né? Não é não? É isso mesmo. Então, o nosso amor tem que ser um ímã muito forte para atrair Krishna, que atua como um ferro. Né? Então, um dia nesse estado, o imã de prema, do amor puro, ataca Krishna, que se comporta como ferro, e o faz aparecer diante dos olhos do devoto. Imagine, né? Krishna ser forçado no bom sentido, né? Forçado pelo amor do devoto a aparecer diante do devoto. Imagine Nossa. a pureza do devoto, imagine o amor desse devoto. Não é? Incrível. Então, o Senhor inunda os sentidos do seu devoto com qualidades auspiciosas sem rivais, que são geradas do seu próprio ser eterno. Então, beleza, né? Fragrância, voz aprazível, ternura, agradabilidade, generosidade e compaixão. A doçura incomum e o constante frescor destas qualidades criam uma ansiedade aguda e sempre crescente no coração do devoto, assim que o devoto tenta desfrutá-las. Descrever o vasto oceano de bem-aventurança transcendental
que aparece nesta ocasião faz com que as palavras do poeta pareçam tão desprezíveis quanto uma lata velha. Podem ser dados alguns exemplos muito pobres. Um viajante num caminho deserto, escaldado pelos raios do sol do verão, encontra de alguma maneira a sombra refrescante de uma enorme figueira de bengala, muito frondosa e rodeada por centenas de vasos contendo água do Ganges gelada. Então, isso é uma comparação. Uma outra comparação, um elefante cercado por um incêndio florestal por um longo tempo, finalmente é banhado por uma chuva torrencial. Ou uma pessoa afetada por centenas de doenças mortais e ardendo de sede obtém a oportunidade de beber o exótico doce néctar. A felicidade indescritível de cada uma destas três situações só dá um discreto vislumbre da inconcebível bem-aventurança que o devoto sente em prema, em amor puro. Tá, gente, nós estamos falando aqui de felicidade, tá? Então, não é outra coisa, é o resultado dessa prática espiritual. O resultado da prática da Bhakti Yoga é essa felicidade transcendental. Não é uma vida insípida, uma vida sofrida, uma vida de negação, de privação, mas é uma vida de felicidade, onde se aproveita a vida da melhor forma que a vida pode ser aproveitada, que é amando todos os seres e principalmente a pessoa suprema. Que lindo, Maharaj, que lindo, isso é lindo demais. Isso é muito lindo, isso é lindo demais, isso é muito profundo, isso é maravilhoso, isso é lindo, lindo, lindo. É você que tem um coração muito grande e por isso você está sentindo tudo isso, Flávio. É o seu coração. Mas é muito lindo, é sublime isso. Isso é maravilhoso. Ouvir isso. Isso é muito belo. É muito grandioso. É muito lindo, Maharaj. Muito lindo. Ok, vamos continuar. Tem mais, tem mais. Então, o Senhor primeiro, aqui Vishwanatha vai começar a descrever o que acontece. Primeiro, o Senhor revela a sua beleza para os olhos atônitos do devoto. Imagina aí, Prema. Imagina aí, Parama. Primeira coisa, Krishna mostra a beleza dele para o devoto. Imagine a fonte de toda a beleza. Eu lembro logo, Maharaj, do passatempo de Dhruva Maharaj, né, que empreendeu, né, todo o esforço que ele fez com o objetivo material, né, que ele queria conseguir um reino que fosse maior do que o reino do pai dele. E quando ele recebe essa graça, né, essa bênção de ter ali Vishnu frente a frente com ele, né, ele teve essa audiência pessoal. E aí que ele diz para ele, olha, você pode pedir qualquer coisa. Ele aí, assim, ele já tinha conseguido tudo que ele queria, né? E é dito, tá lá no Srimad Bhagavatam, que nesse momento ele fica assim, completamente, eu vou usar a palavra assim, envergonhado, né? Porque ele entende que aquilo que ele desejava, que era algo que a gente pode, com o nosso conceito material, entender que era algo muito grande, né? Mas ele viu que aquilo não passava de cacos de vidro diante do que ele tinha alcançado, né? Que era aquela bênção, aquela graça de ter Krishna ali diante dele, ali face a face. Então, realmente, assim, as suas palavras, né, que o senhor está mencionando aí, tem essa relação e é muito agradável, né? E a gente tem esse anseio, né? Inclusive, ele, quando vê, ele não consegue nem falar. Ele fica completamente parado, sem conseguir dizer nada. Ele fica embabascado, né? Então, Vishnu toca, né? Se não me engano, Vishnu toca no corpo dele, aí... Toca na cabeça dele, né? Coloca a mão na cabeça dele, aí ele...
destrava, e aí começa a fazer as orações e tudo, né? Porque ele não consegue não consegue nem se mexer, ele fica ali, né? Então, o Vishwanath descreve que primeiro Krishna revela a sua beleza para os olhos atônitos do devoto. A doçura da sua beleza faz com que todos os sentidos e a mente se transformem em olhos para ver o Senhor. Então imagine, todos os sentidos do corpo ficam completamente dirigidos, concentrados em ver a beleza do Senhor. Os sintomas resultantes do amor estático, tais como lágrimas, arrepios e aturdimento, fazem o devoto desmaiar de êxtase. Para reanimá-lo, o Senhor, em seguida, revela a sua fragrância para as narinas do seu devoto. E todos os sentidos e a mente do devoto assumem a qualidade do nariz para cheirar. Então, aqui, Vishwanath vai começar a descrever, né, como o Krishna vai começando a tomar todos os sentidos do devoto, ocupando todos os sentidos do devoto. Ele falou primeiro da visão, ele desmaia, então ele começa a manifestar a sua fragrância corporal, né? Que imagine como deve ser o perfume, né, que o corpo de Krishna possui. Não é que ele coloca perfume, ele não compra perfume, é o próprio corpo dele é perfumado, não é como as flores são perfumadas por natureza. Krishna tem, imagine só, né? Krishna tem um corpo perfumado como as rosas, como as flores têm seu próprio perfume. Que coisa maravilhosa! Não é não, Parama? O que você acha disso? Eu lembrei agora do passatempo do Senhor Chaitanya, né? Quando ele estava em Jagannatha Puri e ele estava com os devotos e ele sente o aroma do corpo de Krishna. E imediatamente ele entra, tinham vários bosques, né? E assim ele completamente sai em êxtase, procurando por Krishna, simplesmente por conta desse aroma, né? Onde está Krishna? Onde ele está, né? É muito Não, mas aí especial. Porque esse mundo material é uma coisa, né? A gente tem que gastar dinheiro, perfume francês, perfume, para ver se esconde um pouquinho, né? Para ver se tem um cheiro diferente. Mas imagine, você tem um corpo que por si só, né? E Krishna faz isso com as rosas, né? Então, quando o devoto começa a desmaiar pela segunda vez, o Senhor diz: ó meu devoto, estou completamente sob o seu controle. Por favor, não fique perturbado. Apenas realize-me para a sua plena satisfação. Então, o Senhor revela a sua voz agradável para o ouvido do devoto. E todos os sentidos tornam-se como ouvidos para ouvi-la. Assim que o devoto desmaia pela terceira vez, o Senhor misericordiosamente dá-lhe o toque dos seus pés de lótus, mãos ou peito, revelando a sua suavidade delicada, de acordo com as diferentes raças dos devotos. Naqueles que estão no humor de servidão, dácia, ele toca os seus pés de lótus na cabeça deles. Para aqueles no humor de amizade, ele lhes dá um aperto de mãos. Para os que estão no humor de afeição parental, ele dá um toque de suas mãos para enxugar-lhes as lágrimas. E para aqueles no humor conjugal, ele lhes dá um afetuoso e caloroso abraço, bem junto ao seu coração, com os seus longos braços. Novamente, os sentidos do devoto assumem a forma do sentido do tato, para sentirem a sua suavidade. No início do quarto desmaio, o Senhor o reanima
dando-lhe sua quinta madúria, o sabor do néctar dos seus lábios. Mas isso ele só revela para aqueles que nesta ocasião estão no humor conjugal e desejam isso, mas não para os demais. Todos os sentidos do devoto se transformam no sentido do gosto e ele desmaia pela quinta vez. Este desmaio bem-aventurado é tão profundo que o Senhor só pode reanimá-lo concedendo a sua sexta qualidade, a generosidade. Audária se refere ao estado onde todas as qualidades do Senhor, a beleza, que manifestou primeiro, né, com a visão, a fragrância, né, depois foi o som, depois o toque e o gosto. Então, essa generosidade se refere ao estado onde todas essas qualidades se manifestam de uma só vez, nos vários sentidos do devoto. Porque antes foi um de cada vez, agora todos de uma vez só. Aí não tem quem aguente, não, Prema? Então, Prema, esse amor puro, compreendendo a mente do Senhor, se incrementa ao máximo e com ela a ansiedade aguda do devoto. Então, Prema se torna como uma lua poderosa no coração do devoto, presidindo sobre um oceano de bem-aventurança e criando centenas de ondas. Ela provoca uma fricção que quase destrói o coração do devoto, salientando-se sobre todos os gostos competidores. Imagine tantos gostos, tanta coisa, a visão de Krishna, o som a voz de Krishna, a pele de tudo competindo dentro, tantos sabores competindo. Ao mesmo tempo, como a deidade que preside a mente, a lua de Prema expande o seu poder e permite que o devoto saboreie todos os diferentes sabores ao mesmo tempo, sem nenhum conflito. Que negócio é esse, rapaz? O próprio né? amor puro, o próprio Prema, aqui está falando, né? Ao mesmo tempo, como a deidade que preside a mente, a lua de Prema, né? Que é esse amor puro, ele se expande o seu poder para permitir que o devoto possa saborear todos esses diferentes sabores sem nenhum conflito. Não se deve pensar que, devido à ausência de determinação mental, o devoto será incapaz de saborear a plenitude dos vários sabores. Ou seja, os sentidos atingindo uma capacidade surpreendente, extraordinária, inconcebível de exercer as funções de todos os demais sentidos, agora saboreiam até com mais plenitude a madúria da beleza, da voz agradável e das outras qualidades do Senhor. Eita, acho que já está na hora. Para complementar, não tente compreender esses assuntos que são inconcebíveis com a lógica mundana, pois o significado de atintya está além da natureza material. Tá bom, gente? Por hoje. Parece que estão todos paralisados, né? Realmente. Eu estou extasiado aqui. Tanta coisa bela. Nunca escutei tanta coisa bonita. Então, gente... Diante de tanta beleza, só nos resta calar mesmo, né, Maharaj? Só calar mesmo. Eu acho que a gente já falou o suficiente de Prema, né, que é esse amor puro, né, e que atrai Krishna, que atrai a pessoa suprema, né, por sua pureza, por seu aspecto sublime. E dessa forma
Krishna pode se manifestar para o devoto, né? Quando chegará esse dia, né, Prabhu, que teremos um coração tão puro, tão agradável, né, a ponto de realmente atrair a atenção de Krishna, de forma que ele possa nos abençoar dessa forma. A gente tem que trabalhar muito duro ainda nessa vida, né, desejá-lo acima de tudo, né, para conquistar essa devoção e esse amor perfeito. Então, gente, nós vamos parar por aqui. Se vocês tiverem... Hare Krishna. Jai Shila Prabhupada. Dani, Jai Shila Daniela, Prabhupada. aproveitar para